Olá pessoal, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando, sou especialista em orquídeas e hoje vou ensinar para vocês como plantar os catacetos que estão já saindo do processo de hibernação. Exatamente, já está chegando a primavera e alguns dos catacetos que eu tenho aqui já estão saindo, né, do processo de hibernação, já estão emitindo brotos. Então a gente vai replantar eles de diversas formas. Então se você quer aprender como fazer um plantio correto de catacetum, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curta e compartilha este e outros vídeos aqui do canal. Se ficar alguma dúvida, nos comentários. Olha só pessoal, já temos alguns catacetos emitindo brotos e até raízes aqui, como a gente pode ver. Então já está na hora de replantar eles. Então a gente vai fazer esse replante em vaso de plástico, que é o mais comunzinho que a gente tem aí. E a gente vai aprender a fazer o vaso hidropônico, semi-hidropônico na verdade, para catacetum, a partir de garrafa PET, né? Então a gente vai aprender a fazer esse modelinho aqui. Então vamos lá, gente. Depois de limpar a garrafa PET por dentro e por fora, a gente vai fazer a marcação. Essa marcação tem mais ou menos 18 centímetros. Então eu medi com uma régua 18 centímetros e fui fazendo vários traços com caneta, né? Essa caneta é na verdade um pincel, né? E a partir disso eu fiz uma linha, né, para facilitar o corte. Então vejam aqui que eu fiz um buraquinho. Esse buraquinho eu fiz com uma chave de fenda, né, com a chave de fenda, e fiz um furinho pra gente iniciar o corte. Então o que a gente vai fazer agora? Então a gente faz com uma tesoura o corte. É bom marcar para o corte não sair muito torto. Mesmo assim, às vezes ainda sai um pouquinho torto, mas assim já fica bem melhor o vaso. Beleza, então aqui a gente fez o corte, ele ficou com algumas arestas. Aqui a gente vai fazer a gente vai aparelhar isso aqui, né? Eu vou ensinar para vocês como faz, para não ficar cortando, machucando a haste floral, o pseudobulbo ou até mesmo a mão da pessoa. Aqui embaixo eu fiz 5 marquinhas, vejam bem na linha aqui da parte final do vaso, da garrafa PET tem uma linha, então eu fiz 5 marquinhas, é onde a gente vai fazer os furos. E aqui embaixo vai ficar um recipiente com água, né, onde vai ficar a água que é responsável por manter o sistema de semi-hidroponia em nossas orquídeas, tá? Nesse caso no catacetum. Então agora a gente vai lá para dentro da casa, eu vou furar com uma chave de fenda ou com um arame, se você tiver, um arame grosso. A gente vai fazer o furo e depois vai fazer o aparelhamento aqui da borda do vaso. Então vamos lá, gente. Pessoal, então para a gente aparelhar essa borda aqui, nós colocamos uma frigideira ou uma panela comum, colocamos ela na chama e aí levemente a gente vai encostando até você sentir que começa a derreter, né? Aqui derreteu até um pouquinho demais já, ficou um pouquinho, a borda ficou um pouquinho feia, né? Agora vai nesse mesmo aqui porque eu não tenho mais material, mas você cuida para a borda ficar levemente abaulada e aí fica bem bonitinho, fica bem legal, né? A bordinha do vaso não machuca, fica bem interessante. Aqui com a chave de fenda ou com o ferro a gente vai esquentar bem e vai fazer os furos. Então para a gente fazer o furo, depois que o material, o ferro ali já estiver quente, a gente vai dar uma marquinha e vai girar, gente. Olha só como é fácil. E aí fez o furo, né? Faz um, faz dois. Eu no caso aqui vou fazer 5 furos. Aqui eu já fiz um. Vou esquentar mais um pouco.
Pode finalizar. Gente, caso você não queira deixar o reservatório, porque você vai utilizar esfagno para plantar, né? Só esfagno ou um outro material de boa captação de água, né? Que retém umidade. Então você pode fazer os furos aqui embaixo também, ó. Você pode fazer os furos, né? 5 furinhos para não ficar segurando água, igual no vaso convencional. Isso aqui também serve para quem tem problema com o mosquito da dengue. Isso aqui é bem importante, certo? Depois que a gente fez o furo, a gente vai fazer o encaixe. Essa parte aqui, né, a gente vai colocar ela assim e vai empurrar, né, fazendo um encaixe ficar perfeito. Aí você corta as arestas, vai cortando as bordas. Se for necessário, você faz um cortinho na parte de dentro ali para encaixar, né? Deixa eu mostrar aqui como que eu fiz. Ó, eu fiz um cortinho que facilita o encaixe, né? Então a gente cortou, encaixou e pronto, né? A linha é bem bonitinho e tá pronto o nosso vaso de semi-hidroponia. Se você achar necessário, né, se acaso você queira pendurar, aí você tem que fazer os furos aqui em cima. No meu caso, né, eu não vou pendurar esses vasos, eles vão ficar na bancada, tá? Depois que a gente fez todo esse processo ali de montagem do vaso, a gente adiciona água, ou pode até deixar para depois, né? Coloca, no meu caso que eu já coloquei a água, vou colocar de fundo para fazer o fundinho, para dar um pezinho e também para trancar esse buraquinho ali. Um substrato que ele não é tão degradável, né? Na verdade, a pedra brita demora muito tempo para apodrecer, então eu vou deixar a pedra brita no fundo, um pouquinho de pedra brita. Pode ser utilizado também a argila expandida. Caso você tenha argila expandida, você pode colocar argila expandida. Se você tem problema com dengue ou com, né, mosquitos, pernilongos de modo geral, como eu falei, é ideal que você faça os furos embaixo aqui, ó, né? Não deixe esse sistema assim. Ou ainda você adicione a pedra brita ou argila expandida nessa parte aqui, ó. Né? Nós podemos até fazer isso aqui para mostrar para vocês. Vou fazer aqui, vou pausar o vídeo e vou mostrar para vocês como que faz. Então neste vaso aqui a gente vai colocar no fundo a pedra brita, porque ela não apodrece, mas pode ser argila expandida, que também é um material resistente. Isso aqui a gente vai fazer para quê? Né? Para que não tenha problema com o mosquito da dengue, tá? Então esse processo vai ser um pouquinho diferente, né? Então a gente fez aqui, ó, até a altura dos furinhos, para que não tenha espaço para que... Vou tirar esses pedacinhos aqui, para que a água fique acumulando e depois tenhamos problemas com o mosquito da dengue, tá? Então a gente vai plantar dessa forma e daquela outra ali que, né, eu mostrei para vocês. Então vamos nesse primeiro modelo. Então nesse primeiro modelo aqui, nós colocamos a pedra brita. O material aqui que a gente vai utilizar é uma mistura. É uma mistura de pedra brita, casca de pinos, um pouquinho de carvão vegetal e esfagno ali para dar uma liga, para manter um pouquinho de umidade, tá? Então faz essa mistura. Esse substrato aí eu mesmo que preparo, então por isso que ele tem uma granulometria um pouquinho maior, mas você pode comprar, né, e preparar ele ou fazer ele um pouquinho menor, né, que é até melhor se você tiver um pouquinho, um substrato um pouco mais fino. Esse tipo de substrato nós vamos utilizar neste caso por quê? Porque aqui no fundo vai ter retenção de água, né? Então ele é um substrato, né, que é preparado para dar uma maior drenagem e para facilitar também a evaporação da água até as raízes, né, do nosso cataceto, certo? Então a gente vai colocar um pouco de material, vai acomodando, firmando bem. É importante que ele seja bem firme, ali, bem socado. E aí quando chegar mais ou menos à altura
né, de 1 a 2 dedos para chegar na parte final do vaso, você coloca o catacétum, né, arruma ele bonitinho e faz o replantio. Se ele não parar tão bem, você pode colocar um pouquinho de esfagno, pode colocar um tutor, né, uma vareta, né, pode fazer um sistema para acomodar ele. Cuidar aqui porque esse aqui já está brotando, então tem que cuidar com o broto nessa hora e também com as raízes novas que já estão saindo. Assim que esse broto começar a receber a umidade do fundo do vaso, ele vai começar a desenvolver mais a parte radicular. As raízes vão buscar entre as fendas, né, do substrato a água e ele vai enraizar bonitinho aqui. A esperança é que saiam, né, mais de um broto, saia 2, 3 brotos aqui para dar, né, um vaso mais up, assim, né, um vaso mais bonito. A gente vai colocar água agora no fundo, né? Vai colocar água aqui no fundo e uma vez por semana a gente faz a troca dessa água, tá? O ideal é que sempre faça a troca uma vez por semana, fazer a substituição da água do fundo. Isso para que, né, a água não fique muito ácida e não fique muito mineralizada e também para que não tenha risco, né, de ter mosquito da dengue, tá bom? Este segundo vaso é o mesmo processo, né? Nós vamos ter o reservatório de água no fundo, então não é necessário um substrato que retenha muita umidade, tá bom? Então vamos escolher aqui o catacétum que vai ser replantado, né? Esse daqui que também já está brotando, já saiu da fase de dormência. E agora nós vamos adicionar o substrato aqui. Vou colocar aqui dentro da bacia, fica melhor, que daí eu não derrubo o substrato fora. Isso, agora nós vamos acomodar ele aqui. Como ele vai crescer mais pra cá, então vamos deixar um espacinho para que ele se desenvolva. Vamos colocar o substrato, evitar para não enterrar o pseudobulbo ali junto com o broto. Só vamos adicionar o substrato necessário. É bom um substrato mais fino na parte final aqui, para que seja mais fácil de trabalhar. Isso aí, gente. O vaso 2 já está pronto. Se você vê que ele fica meio molinho, né? Esse aqui ficou firminho. Se você vê que ele fica muito molinho, meio solto em cima, faz o seguinte, coloca uma haste, né? Coloca uma varinha, melhor dizendo, e aí amarra o pseudobulbo para ele ficar firminho, né? Pessoal, então agora a gente vai plantar o catacétum aqui no vaso de plástico. Como que a gente vai fazer? O vaso de plástico, como ele tem o furo embaixo do vaso, então ele não segura tanta umidade, né, se a gente for plantar nesse mesmo substrato. Então é aconselhável que a gente utilize um pouco mais de musgo, né, de esfagno. Para quê? Né? Para que retenha mais umidade. É uma fase de desenvolvimento do catacétum, e na fase de desenvolvimento o catacétum necessita de mais água. Na região que ele ocorre, né, geralmente a fase de desenvolvimento é a fase, né, das chuvas, e ele sempre dá em fendas das árvores, onde tem aquele acúmulo, né, de água, né, seja na palmeira, seja no tronco das árvores. Ele sempre está buscando aqueles locais mais úmidos, principalmente por causa, né, do desenvolvimento, certo? Então na época de floração e hibernação é a época que a gente diminui a rega, mas na fase de desenvolvimento dele ele necessita de bastante umidade, tá? O processo é o seguinte: a gente vai colocar no fundo a pedra brita, mais ou menos 1 a 2 dedos, colocamos
uma pequena camada de esfagno. E aí adicionamos o substrato. Substrato normal, à base de casca de pinos e carvão vegetal, tá? Então agora a gente vai plantar esse terceiro catasetum. Esse catasetum aqui é um catasetum fimbriatum. E aqui a gente vai adicionar na parte de cima o musgo. Se você achar necessário, você pode molhar o esfagno para fazer o replante, até melhor de trabalhar depois. Não aperta demais o esfagno para ele não ficar socado, né? Só vai firmando ele. Vai firmando até ele segurar os pseudobulbos. E o pseudobulbo tá firminho, né? Parece que tá mole, mas não, ele tá aqui, não vai cair com o vento. Eu posso regar normalmente, né? Depois ali que ele estiver desenvolvido, que não vai cair, tá? Então beleza. Então aqui a gente fez, né, 3 replantes, né, 3 formas diferentes. Um sistema semi-hidropônico com o sistema de acoplagem, desculpa. Um sistema hidropônico, semi-hidropônico, né, com a pedra brita no fundo, e aqui plantando ele, né, em vaso de plástico. Ainda, se vocês quiserem aprender como plantar em cachepô ou em vaso de barro, é só vocês colocarem nos comentários que eu ensino, tá bom? Então eu posso estar fazendo aí um vídeo para vocês. O que a gente vai fazer agora, gente? Eu já tenho vídeo explicando essa parte, mas eu vou fazer bem rapidinho, vou passar para vocês bem rapidinho as dicas. Essa fase aqui não é uma fase ainda de ele receber muita água. O que a gente vai manter? Vai manter ele levemente úmido, mas não pode receber muita água ainda, porque senão o broto ele acaba apodrecendo. Então, a gente vai, nesse daqui a gente vai adicionar a água, né, no fundo, e vai manter ele levemente hidratado à superfície e deixar que o reservatório faça, né, o resto. Aqui mesma coisa, a gente vai regar ele agora, vai dar uma regada, não encharcar, e vai deixar ele, né, até o substrato secar totalmente novamente. Se você observa que está muito quente na sua região, você pode fazer as regas na superfície, né, as regas com aspersor somente na superfície para hidratar o broto. Né? O broto agora está se desenvolvendo, vai soltar as primeiras raízes. As primeiras raízes são muito frágeis, né? E por isso é importante que eles estejam, né, levemente hidratados. O pseudobulbo, ele estando cheinho assim, né, você pode deixar que ele tem reservatório de água, nutrientes para o brotinho se desenvolver tranquilamente. Se você achar necessário, antes de replantar, você pode tirar essas palhas aqui, ó, principalmente se você tem problema com cochonilhas. Eu não retirei aqui das minhas, mas assim que eles se desenvolverem melhor eu vou retirar. Então agora eu vou levar eles para dentro do meu orquidário, vou colocar eles num local de boa luminosidade, no local mais luminoso dentro do orquidário, né, luminosidade em torno de 70%, e vou seguir esses cuidados que eu acabei passando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Só replante seu catasetum, né, se acaso ele estiver emitindo os brotos, ou no período certo, que é o período agora de final de agosto, setembro, é o período de replante dele em boa parte, né, do país, porque é o período da estação, que começa a entrar a estação chuvosa na região que ele se desenvolve, e com isso, né, ele começa a emitir os brotos. Então um grande abraço, fiquem com Deus, e já sabe, gente, se ficar alguma dúvida, nos comentários.